Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à disciplina Formação, Inovação e Pesquisa na Educação Básica. Eu sou o professor Álvaro José dos Santos Gomes e vamos dar continuidade ao módulo 2. Especificamente, nesta videoaula, vamos tratar da escola como laboratório científico. A unidade 1 tratará especificamente do professor como um agente de pesquisa, ou seja, o professor pesquisador. Na unidade do módulo 1, nós tratamos da ciência de uma forma geral, os aspectos que as compõem e todas as estruturas, regras, fundamentações, as metodologias, todo o arcabouço relativo à ciência. Também tratamos do impacto que a ciência ela pode promover na sociedade, na educação, na área da saúde, em diversas outras áreas do conhecimento. Então, especificamente no módulo 2, vamos ver de que modo a escola pode se transformar em um laboratório científico, trazendo, especificamente nessa unidade, o foco na formação do professor. Formação científica é o subtítulo da unidade 1, preparando educadores para um mundo cada vez mais científico. A formação científica é essencial para os professores da educação básica. Proporciona conhecimentos atualizados e habilidades para lidar com os avanços científicos e tecnológicos. Prepara os professores para despertar o interesse dos alunos para as ciências, promovendo assim uma educação de qualidade. A formação científica dos professores, como vemos, ela não se dá tão somente durante a graduação. Ou seja, transformar um professor em um professor pesquisador leva tempo e investimento. A educação superior, ela é somente uma etapa para que esse futuro profissional possa desenvolver habilidades relativas à pesquisa e à produção de conhecimento. Um dos aspectos mais destacados que nós temos para a formação de futuros professores pesquisadores relaciona-se à iniciação científica. Essa é uma etapa seguramente muito valiosa, porque o acadêmico vai promovendo e desenvolvendo habilidades de conhecimento que permite que ele possa saber como desenvolver uma pesquisa, como analisar dados científicos e como publicá-la. Infelizmente, nem todos os alunos do ensino superior podem fazer parte da iniciação científica, uma vez que muitos deles trabalham e se dedicam a outros projetos na universidade. O ideal seria que todos pudessem usufruir desse benefício na formação do futuro profissional docente. Por quê? Uma vez que ele conquista essas habilidades que são importantíssimas para a sua formação, ele conseguirá, na escola em que ele estiver inserido após a graduação, desenvolver projetos nas áreas de ciências, ou seja, levando para os seus alunos conhecimentos científicos e tecnológicos bastante atualizados e em consonância com o marco científico nacional e internacional. De outro modo, os alunos que conseguem ter na graduação uma boa formação científica, eles também conseguem desenvolver projetos na escola, de modo a despertar o interesse no aluno e desenvolver, como dissemos na aula anterior, sobre o desenvolvimento do espírito crítico e investigativo dos nossos alunos, que, infelizmente, como sabemos, pelos resultados das avaliações, tanto interna, de larga escala ou internacional, nossos alunos, concluintes tanto do ensino fundamental 2 como do ensino médio, não possuem grandes conhecimentos relacionados às áreas científicas e matemáticas. Quais são, pois, os benefícios da formação científica? Uma compreensão aprofundada. Os professores adquirem um conhecimento mais sólido nas áreas de ciências, possibilitando uma compreensão aprofundada dos conceitos e teorias científicas. Isso fortalece a confiança do professor ao transmitir o conhecimento aos alunos de forma mais clara e precisa. Uma vez que o professor
encontra essa formação sólida na área de ciências, ele não somente leva para a sala de aula um conteúdo atualizado, mas o faz de uma forma bastante didática e dinâmica. Ou seja, as dificuldades que ele encontrou durante a graduação, iniciação científica, mestrado ou doutorado, pode levar ele a refletir sobre as estratégias de ensino que ele pode promover para popularizar o ensino de ciência nas escolas, traduzindo conceitos e teorias que são relativamente difíceis para uma linguagem mais acessível. Ou seja, consegue desenvolver metodologia e uma perspectiva didática que contemple os alunos. Isso fortalece a confiança do professor, porque ele consegue transmitir esse conhecimento e consegue também obter bons resultados em relação aos conteúdos e tópicos ministrados. A atualização constante é outro tópico de fundamental importância em relação aos benefícios da formação científica do professor. Uma vez que o professor é de fato um professor pesquisador, ele sempre estará atualizado na área em que desenvolve a sua pesquisa, seja na área da biologia, da química, da física, da matemática, até mesmo das áreas que nós chamamos de ciências leves, né, como a língua portuguesa, como as literaturas e outras do campo relacionado ao desenvolvimento das ciências humanas. Isso faz com que o professor, além de ter a confiança, ele consegue verificar, por exemplo, se um material didático ele está atualizado ou não, ou se ele está em consonância com os parâmetros internacionais e nacionais para a divulgação e promulgação do conhecimento científico. Isso é muito importante, porque, como nós bem sabemos, a formação do professor ela não se encerra somente na etapa da graduação, quando o aluno, de fato, é um profissional da área. Nas áreas das ciências, sobretudo, há sempre uma constante atualização dos conhecimentos, porque sempre há novas descobertas nos campos científicos, na produção de conhecimento e na circulação desse conhecimento. Estimula a curiosidade e o pensamento crítico. A formação científica capacita os professores a estimular a curiosidade dos alunos, despertando o interesse pela pesquisa científica. Os alunos aprendem a questionar, formular hipóteses e analisar evidências, desenvolvendo habilidades essenciais de pensamento crítico. Hoje é muito mais comum o desenvolvimento, por exemplo, da iniciação científica no ensino médio, nas escolas públicas federais, como os institutos federais, nas escolas de aplicação e também em algumas redes estaduais espalhadas pelo Brasil afora, em que, de uma forma muito precoce, esses alunos do ensino médio desenvolvem projetos de iniciação científica. Aqui no Mato Grosso do Sul, sobretudo, nós vemos com maior frequência a aplicação de conceitos relacionados ao campo da robótica. Alunos do ensino médio desenvolvendo projetos de iniciação científica a partir da robótica, né? E uma vez que você trata, por exemplo, a robótica, você trabalha diversos conteúdos complementares, como a matemática, como a física, como até mesmo a dinâmica de movimentos relacionado ao campo da física, e várias outras que podem ser agregadas também para o desenvolvimento de uma iniciação científica. Ou seja, é muito importante, desde do ensino médio, que nós estimulemos essa curiosidade, esse pensamento crítico. Mas, mais uma vez, reforçando aquilo que foi dito no módulo anterior, que façamos isso de uma forma contextualizada, de uma forma que leve o aluno a se ver nesse projeto de iniciação científica ou num projeto relacionado ao campo da ciência, em que ele possa ver uma aplicação prática, como, por exemplo, o uso da robótica, em que ele vai estudar um pouco de teoria, a dinâmica dos movimentos, a linguagem de programação para que esse robô funcione ou execute os movimentos adequados. Isso estimula o aluno porque ele vê na praticidade o conhecimento em que ele adquiriu sendo aplicado. Quais são, então, as ações para promover a formação científica? Incentivar os professores a participar de cursos de especialização em ciências que abordem conteúdos atualizados e metodologias de ensino inovadoras. Os cursos de especialização, eles podem ser tanto lato sensu, aí nível de especialização, geralmente de 24 meses, 36, 18, inclusive, ou mestrado e doutorado,
ou mestrado profissional, que é mais aplicado para a área de formação daquele pesquisador, levando em consideração o contexto escolar. Os cursos de especialização são fundamentais porque eles têm uma abordagem pedagógica bastante diferenciada para aplicação no ensino de ciências. Então, como nós tradicionalmente fomos acostumados ao que o professor estivesse no centro das abordagens, no centro do conhecimento, hoje nós vemos práticas pedagógicas inovadoras, como a aula invertida, o ensino híbrido, a utilização de ferramentas e recursos tecnológicos para o desenvolvimento das aulas. Por isso é muito importante fazer parte de cursos de especialização, porque não só nos capacitamos com o uso de ferramentas e tecnologias, como aplicativos, softwares, websites, mas também atualizamos o nosso conhecimento em relação à nossa prática pedagógica. Ou seja, de que modo eu estou transmitindo conteúdo científico em minha sala de aula ou em minhas aulas. E de que modo esse conteúdo pode reverberar na vida dos meus alunos, levando em consideração os recursos que eu disponho na minha escola. Parcerias com instituições científicas. Estabelecer parcerias com universidades, centros de pesquisas e museus científicos, proporcionando aos professores oportunidades de capacitação e acesso aos recursos científicos. Aqui é importante destacar o papel da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, por meio da extensão, que é um outro pilar da própria universidade. Promover a extensão é promover a conexão com as escolas. Então, há vários projetos em andamentos em diversas áreas do conhecimento da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em que leva aos alunos, aos professores, essa parceria. E essa parceria é produtiva, por quê? Porque leva um conhecimento científico atualizado da universidade, com uma abordagem diferenciada, para não só levar o conhecimento científico para os alunos das escolas públicas, mas também para estimular os professores a ingressar nesse universo, nessa dinâmica, como nós veremos mais à frente, com os recursos educacionais abertos, com as práticas educativas inovadoras e com os recursos tecnológicos que nós podemos utilizar. E essas parcerias com instituições científicas, como o museu, como centro de pesquisas, também é fundamental para que a gente possa estreitar ainda mais o laço com a escola pública. Outras ações para promover a formação científica refere-se às atividades práticas e experimentais. Incentivar a realização de atividades práticas e experimentais nas aulas de ciências, proporcionando uma aprendizagem mais dinâmica e significativa para os alunos. Como eu remarquei em diversas falas minhas, fazendo ênfases em relação ao componente prático. É muito importante que nós, como professores, tenhamos essa capacidade de transformar conceitos, teorias e métodos em atividades práticas para os nossos alunos. A mão na massa, em relação àquilo que se aprende, segundo as modernas teorias da pedagogia, da aprendizagem, é muito mais impactante na vida do aluno e da aluna, no sentido de que a aprendizagem ela é muito mais associada quando nós utilizamos ferramentas e meios de desenvolver habilidades relacionadas com os conteúdos que estão sendo ministrados. Então, os laboratórios de ciências são, de fato, uma oportunidade única. A realidade virtual também é outro elemento que está sendo muito utilizado. O acesso guiado pela web a museus de ciências, a experimentos, a várias dinâmicas possíveis, que não dependem somente de uma estrutura física para o desenvolvimento, porque sabemos que nem todas as escolas possuem um laboratório específico para o desenvolvimento das experiências científicas. Componentes da formação científica para professores da educação básica, construindo uma base sólida para a excelência educacional. A formação científica dos professores da educação básica, ela é composta por diversos componentes fundamentais. Esses componentes abrangem conhecimentos teóricos, habilidades práticas e atitudes científicas. Ao integrar esses conhecimentos, os professores se tornam educadores mais preparados e capazes de promover uma aprendizagem significativa em ciências. Componentes da formação:
conhecimentos conceituais. Os professores devem adquirir um amplo conhecimento conceitual nas áreas de ciências. Compreender os princípios e as teorias científicas é essencial para fornecer uma base sólida aos alunos. Esses conhecimentos devem estar atualizados, considerando os avanços científicos. Além de conhecer de modo muito significativo as áreas de atuação no campo da ciência, o professor também deve compreender de que forma esses princípios científicos e a teoria elas são aplicadas para o ensino e aprendizagem nas escolas. Desse modo, o professor pode fornecer bases sólidas para a aprendizagem dos seus alunos. Portanto, esses conhecimentos também, eles devem ser atualizados. E, mais uma vez, a capacitação desse professor em cursos de formação, cursos de extensão, o desenvolvimento de um curso de mestrado profissional, ou mestrado acadêmico, ou doutorado, pode contribuir para que esse conhecimento conceitual desse profissional seja consolidado e, sobretudo, atualizado. Metodologias de ensino. Os professores precisam conhecer e dominar metodologias de ensino eficazes em ciências. Isso envolve estratégias didáticas adequadas, recursos pedagógicos inovadores e atividades práticas que estimulem a curiosidade e a investigação científica dos alunos. Então, vejam vocês que as metodologias de ensino é tão importante quanto dominar os conceitos relacionados ao campo da ciência. E essas metodologias de ensino impactam na qualidade daquilo que é aprendido pelos nossos alunos, porque é o meio pelo qual o professor vai transmitir esse conteúdo. E essas abordagens inovadoras, pedagógicas, sobretudo na última década, têm levado em consideração o papel de protagonista do nosso aluno e da nossa aluna, no sentido de que eles busquem os conhecimentos necessários, como bem destaquei em relação à aula invertida, como, por exemplo, ao ensino híbrido, às dinâmicas, aprendizagem baseadas em projetos, por exemplo. Então, são várias estratégias metodológicas que o professor pode se valer para transformar aquele conteúdo, que a princípio parece muito conceitual e muito teórico, desmembrando-os de forma a levar partes desses conhecimentos como se fosse um start para esse aluno. Com aquele conhecimento, ele pode adquirir e pesquisar vários outros. E somente com uma metodologia bastante inovadora e que leve em consideração e centralize o aluno na sua prática, é que nós vamos conseguir resultados positivos no ensino de ciências. Em relação aos componentes de formação, a experimentação e as práticas laboratoriais são, de fato, fundamentais, como já destaquei em slide anterior. A experimentação e as práticas laboratoriais, elas estão relacionadas também com a metodologia de ensino inovador, uma vez que coloca os alunos no campo prático da investigação científica. E, de fato, não é preciso ter especificamente laboratório na sala de aula para que os alunos possam fazer experimentação e práticas. Materiais simples, de baixo custo, também pode ser utilizado, tanto pelos alunos como pela escola, para desenvolver pesquisas relacionadas ao ensino de ciências. A experimentação desenvolve habilidades práticas dos alunos e desperta nele o interesse pela ciência. Então, é muito mais interessante, além de aprender um conceito relacionado à matéria inorgânica e orgânica, e de fato você ir para um laboratório, estudar a composição do solo, a sua acidez e de que forma isso pode contribuir para que o aluno desperte esse interesse dentro dele em relação à temática. Outro item relacionado aos componentes da formação relaciona-se ao pensamento crítico e à resolução de problemas. A formação científica dos professores deve incluir o desenvolvimento do pensamento crítico nos alunos. Os professores precisam ser capazes de estimular a análise, a avaliação e a formulação de hipóteses nos estudantes. Talvez resida aí a natureza fundamental das ciências. As ciências servem como base para promover o pensamento crítico. Na sua fundação, as ciências, como nós a conhecemos
hoje, ela relacionou-se ao desenvolvimento da filosofia, em que é uma ciência que está relacionada à investigação e reflexão do ser humano em relação à natureza, ao seu próprio eu e a questões relacionadas ao futuro. Então, quando nós pensamos no ensino de ciências, devemos pensar de que modo eu posso provocar a curiosidade do meu aluno e, sobretudo, o pensamento crítico. Levá-los a questões relacionadas a problemas que fazem parte do seu contexto pode contribuir para que ele crie esse espírito crítico na busca pela resolução dos problemas, testando hipóteses, analisando, fomentando a ciência de um modo geral. Assim sendo, o pensamento crítico desse aluno, ele pode ser desenvolvido na resolução de problemas na sua comunidade, no entorno escolar. Por exemplo, na coleta seletiva de lixo, na sua presença ou ausência, em animais que estejam perambulando pelo espaço escolar, a questão da violência, vários outros componentes que possam formar parte do contexto dos nossos alunos podem ser temas de desenvolvimento de pesquisa científica. O ensino de habilidades de resolução de problemas é essencial para preparar os alunos para os desafios do mundo científico e tecnológico. Mais uma vez, a importância da não passividade, ou seja, colocar o aluno no centro da abordagem pedagógica, no sentido de que ele possa, a partir de ferramentas previamente fornecidas a ele, desenvolver esse pensamento crítico e executar atividades de natureza científica. Outros componentes relacionados à formação referem-se a atitudes científicas. Os professores devem cultivar atitudes científicas nos alunos, como a curiosidade, a perseverança, espírito investigativo e respeito pela ética científica. Eles devem incentivar a participação ativa dos estudantes em discussões científicas, promovendo a construção de forma colaborativa. É muito comum, sobretudo no espaço de sala de aula, que os alunos tragam questões relacionadas à sua vivência na comunidade. E, geralmente, informações que são inverídicas, como destaquei, por exemplo, da pandemia, sobre mudanças climáticas e diversas outras pautas que eles abordam em sala de aula, que pode ser um link para que o professor possa utilizar para desenvolver esse espírito nos alunos, no sentido de ter uma postura científica, ou seja, desmistificar o que precisa ser desmistificado e levar o conhecimento científico a questões relacionadas a fake news, às informações falsas ou a pseudociências, como nós conhecemos, que são difundidas em redes sociais, em aplicativos de troca de mensagens, por exemplo. A atualização contínua, como já foi destacado, é um componente da formação e que deve, sim, ser parte dessa formação desse professor, né? Seja em concursos, em cursos, seminários, conferências e grupos de estudo. É importante que essa atualização também aconteça em parceria com a universidade em que esse aluno se formou, por meio de cursos de especialização, de extensão, grupos de pesquisas que desenvolvem pesquisas sobre determinado tema que possa ser do interesse desse professor. A atualização contínua permite que os educadores acompanhem os avanços científicos e melhorem sua prática docente. A conclusão que nós temos dessa aula é: os componentes da formação científica para professores da educação básica são cruciais para promover uma educação de qualidade em ciências. Ou seja, a qualidade da formação desse profissional, ela é fator determinante para que esse profissional possa realizar um trabalho inovador nas escolas. Então, é muito importante que também a universidade possa rever a sua formação, o seu currículo, através de uma revisitação aos seus documentos oficiais, para ver de que forma isso pode melhorar e de que forma pode transformar um curso, por exemplo, na área das ciências, como física, licenciatura em matemática, ciências interdisciplinar,
como que a universidade pode promover um curso superior mais prático e mais vinculado com os interesses da educação básica. Outro ponto, para que a gente possa fazer esse resumo, a síntese dessa aula, é, ao adquirir conhecimentos conceituais, dominar metodologias de ensino, desenvolver habilidades práticas e cultivar atitudes científicas. Os professores se tornam agentes transformadores da vida dos seus alunos. Investir na formação científica é investir no futuro e na construção de uma sociedade mais cientificamente alfabetizada. Portanto, nessa videoaula, nós tratamos especificamente da formação do professor pesquisador. E quando falamos professor pesquisador, é também aquele professor que desenvolve pesquisa na universidade, é aquele professor de educação básica também que desenvolve uma especialização a nível de mestrado e doutorado e que está levando a pesquisa como fonte, além de conhecimento, mas como mecanismo para a sua prática educacional. Nessa videoaula ficou claro o papel relacionado aos cursos de formação, seja de extensão, seja de capacitação. E outro item que nós abordamos, que também é, sobretudo, de grande relevância, refere-se às metodologias inovadoras para os professores de ciências. De que forma eu, como professor de ciências, posso levar uma abordagem diferenciada, desenvolvendo o espírito crítico, o espírito formativo e melhorando a qualidade de ensino dos nossos alunos. Ou seja, o professor é um agente transformador no contexto e no espaço de sala de aula. É por meio dele e com a sua colaboração que nós conseguimos levar o conhecimento científico e a alfabetização científica para os nossos alunos, despertando neles o interesse por essa área. Essa foi a nossa videoaula do módulo 2, especificamente da unidade 1, o professor pesquisador. Eu sou o professor Álvaro José dos Santos Gomes, desejo a todos e a todas excelentes estudos e nos vemos em breve na próxima aula.